Graça e paz, irmãos. É muito bom poder estar aqui novamente com os irmãos, estar cultuando ao Senhor, cantando hinos, louvores. A gente precisa cantar hinos e louvores, não só da boca para fora, mas também com o nosso entendimento. Graças a Deus por esses louvores maravilhosos que nós temos. E com verdade nós podemos louvar ao Senhor. Se nós pudéssemos meditar apenas um pouco nesses cânticos que cantamos, já não havia necessidade de termos uma palavra, porque esses cânticos que cantamos hoje são verdadeiros ensino para nós. Verdadeiramente nós vemos o Senhor quando nos reunimos. Verdadeiramente o Senhor, Ele governa toda a terra, de eternidade a eternidade. Verdadeiramente Ele é o único Deus, Salvador, Consolador, Justificador do seu povo. Verdadeiramente Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar. Amém? Temos que cantar isso com o coração, para sermos achados como verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Por isso, nós precisamos estar não somente de corpo presente nas reuniões, mas com o coração, com a mente, esquecermos todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque todos nós temos problemas e dificuldades, né? Talvez se nós dessemos um tempo para cada irmão falar as suas dificuldades e os seus problemas, precisaríamos de uns 3 dias apenas para nós estarmos contando os nossos problemas e dificuldades. Mas precisamos deixar essas coisas de lado e nos concentrar no Senhor, na sua palavra, no seu poder, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, isso vai muito além do nosso entendimento. Talvez o nosso entendimento seja muito pequeno do Senhor, porque nós não temos sabedoria para entender as coisas do Senhor. Mas o Senhor tem um propósito para mim e para você, que vai muito além do nosso entendimento. Então você tem que ter em vista que não foi em vão que você veio aqui hoje. Você veio aqui hoje porque o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor, Ele está edificando a sua igreja. Ele disse lá em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor vem nos edificando a cada dia. Por isso nós precisamos separar esses tempos para estarmos juntos, louvando ao Senhor, recebendo a sua palavra, recebendo aquilo que Ele tem para nós, recebendo exortação, consolação, tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós, nós recebemos quando estamos unidos como igreja. Porque é na igreja, é no corpo de Cristo que o Senhor edifica-nos. E todos nós precisamos ter na nossa mente que nós fazemos parte desse corpo, desse edifício que o Senhor nos chamou. Em 2 Pedro diz que nós, 1 Pedro 2, nós somos pedras vivas. Todos nós somos pedras que vivem. E somos edificados casa de Deus. Por isso, cada um de nós, o Senhor não chama ninguém sem o propósito. Cada um de nós, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, para nos fazermos edificação da casa de Deus. O Senhor não nos chamou em vão. Mas, porém, nós estamos passando por tempos muito difíceis, muito tenebrosos. Nós estamos nos últimos dias, como o Senhor Jesus falou em Mateus 24, 24, que se possível, até os escolhidos iam cair. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a apostasia dos últimos dias
e o perigo dos últimos dias. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Amém? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos ler só o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém. Pai, nós queremos ver o nosso Senhor Jesus. Queremos que o Senhor nos abra os olhos do entendimento, Senhor. Que toda malícia, toda maldade, Senhor, todo engano, toda lascívia, Senhor, todo o conhecimento que não veio de Ti, o falso conhecimento, Senhor, possa sair do nosso meio e possa resplandecer somente a luz do nosso Senhor Jesus, Senhor. Todo o espírito que é contra a palavra, que é contra a Tua obra, Senhor, que possa sair do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra possa limpar os nossos pés, Senhor, possa endireitar o nosso caminho, Senhor, possa nos fazer prosseguir para o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que os irmãos possam estar totalmente compenetrados na Tua palavra, Senhor, com o coração aberto, Senhor, com a mente aberta, para receber tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Não queremos receber sabedoria humana, Senhor, ou palavras humanas, Senhor, mas queremos receber a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é como fogo e é como martelo que esmiuça a penha, Senhor. Queremos ser moldados pela Tua palavra, Senhor, e ajustados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso fica conosco, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos ajuda nessa noite, cada irmão com cada dificuldade, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há no Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus, nós encomendamos a Ti, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, hoje nós estamos vivendo realmente os últimos dias, não é verdade? Hoje nós vemos a apostasia que os irmãos falavam antigamente, encostando em nós. Nós podemos apalpar essa apostasia. Queria eu ter um deslumbre do Senhor, de poder pegar cada um de vocês pela mão e levar há 30 anos atrás a um culto dos irmãos, para nós podermos ter em mente como nós enfraquecemos na fé, na graça e no poder de Deus. Em 30 anos, o diabo surrupiou da igreja muitas coisas. É um esfriamento na igreja do Senhor. E não é um esfriamento só nosso, ou só da denominação A ou da denominação B, mas foi um esfriamento completo. O esfriamento que o próprio Senhor Jesus disse, e os próprios apóstolos
diziam que ia chegar. E esse esfriamento, como eu disse, para nós é palpável hoje. Não sou muito velho, mas filho de pastor, então desde a década de 80 frequento reuniões dos irmãos e posso assegurar para os irmãos que muitas coisas foram perdidas nesses 30 anos que se passaram. Muitos irmãos que tinham muito amor pelo Senhor, o seu amor esfriou. Muitos irmãos que eram irmãos de oração, deixaram de ser irmãos de oração. Muitas pessoas que seguiram o Senhor por amor e deram seu sangue pelo Senhor, esfriaram. E isso não vai muito longe. Quando eu digo que é apalpável por nós, é porque se nós fizéssemos uma pergunta para nós mesmos, ou perguntássemos para os nossos filhos, quantas vezes os nossos filhos nos vê orando em casa, ou se porventura nós conseguimos orar apenas 1 hora por dia. Talvez se nós fizéssemos algum questionamento, nós poderíamos chegar na realidade que nós estamos passando hoje. Como a igreja do Senhor Jesus esfriou nesses últimos dias. Foram 30 anos de uma apostasia sem igual. Apostasia quer dizer retroceder. E não somente na igreja. Hoje eu queria falar sobre 2 tipos de apostasia. A apostasia mundial, que eu falava para o Júnior ontem, e a apostasia cristã. A apostasia mundial é nós vemos a humanidade retrocedendo. E a humanidade vai retroceder a um ponto de negar tudo que é bom, de negar tudo que vem de Deus. Então a degradação humana vai chegar a um ponto que através do anticristo os homens vão adorar o próprio Satanás. E é essa degradação humana que vai crescendo a um ponto de colocar o anticristo no mundo. E colocado o falso profeta, ele dará lugar ao anticristo e os homens adorarão a Satanás. Nós temos muito exemplo, não é? Nós temos o exemplo da ciência. A ciência é completamente contra Deus, o Criador, contra o seu Filho Jesus Cristo. Em 1809 nasce um homem que traz a teoria da evolução, Darwin. E por volta de 1840 ele expõe essa teoria, e era só o que o diabo queria. Então um ser criado se revolta contra o seu Criador. Então a própria humanidade, ela traz o trono de Satanás para esse mundo. Ela se envolve de um jeito com Satanás, que ela vai através dessa apostasia, então vai ser revelado o filho da perdição. E através desse filho, que é o anticristo, os homens adorarão a Satanás. Essa é a apostasia dos nossos dias. Nós podemos ver, não está palpável isso? A maldade humana, homens arrancando suas cabeças, se maltratando, se matando, guerras, nunca esteve tão terrível, irmão. Satanás, ele afronta o Senhor de uma maneira que hoje a capital do homossexualismo é Israel. Onde tem mais homossexuais no mundo é a cidade de Israel. A maldade, a homossexualidade, a ciência, todas essas coisas confrontam o autor da vida. E eles vão cada dia mais, diligentemente, aumentando a um ponto de adorarem Satanás. Vai chegar um ponto, irmãos, que os homens
deixarão de adorar a Deus e adorarão o próprio Satanás. E isso não está longe de nós. Isso é uma apostasia mundial. Os homens se afastam de Deus. E não somente de Deus. Tudo que é bom, eles vão se afastando. E a maldade vai cada vez piorar mais. E você não pensa que você votando em A ou B ou em C as coisas vão melhorar. Segundo a palavra de Deus, só vai de mal a pior. Nós não podemos mudar isso. Nós precisamos aceitar as coisas espirituais. E essa apostasia está nos nossos colégios, no nosso trabalho, em tudo que você vê. Você está encostando nessa apostasia. E essa apostasia, para nós que somos cristãos, nós precisamos ter uma válvula de escape para escaparmos dessa apostasia. E essa válvula de escape é Cristo. Mas muitas vezes nós, irmãos, estamos nos apostatando da nossa fé junto com o mundo. Aí nós entramos na apostasia cristã. Amém? A apostasia cristã é quando você recebeu algo de Deus e chegou numa estatura de fé, cresceu no Senhor e você retrocede. Retrocede. Isso é uma apostasia cristã. Nós podemos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Hoje, no meio da cristandade atual, é pregado muitas coisas, mas não é mais pregado Cristo. Mas não é de se admirar, porque no capítulo 6 de João, quando o Senhor diz para os irmãos que Ele é o pão da vida, muitos dos seus discípulos o deixaram. Eles disseram para o Senhor: dura esse discurso. E no capítulo 6, verso 66 diz: muitos que o seguiram o deixaram. Quando nós pregamos Cristo e este crucificado, como Paulo pregava, você vai ver que o Evangelho, ele não é uma moeda de troca, mas o Evangelho é uma doação. Na verdade, se existisse duas palavras para completar a obra do Senhor na nossa mente, para nós termos exposta a obra do Senhor na nossa mente, a primeira seria amor e a segunda doação. Porque o Senhor nos amou e se doou completamente por nós. E nós também temos que amar e nos doar por completamente. Quem tem o Espírito de Cristo e a mente de Cristo seguem essas duas palavras, porque sem amor e sem doação não existe Evangelho. Então você tem que ter em mente primeiro, para você não cair nesse erro da apostasia dos últimos dias, que você precisa ter amor e ter doação. Mas o diabo inverte esses fatores e ele coloca na nossa mente que nós precisamos ser armados e precisamos que alguém doe alguma coisa para nós. Mas você tem que pensar que você precisa amar e precisa se doar. Esse é o Evangelho de Cristo. Ele não esperou nada em troca. Ele não esperou que alguém fizesse alguma coisa por nós ou por ele. Ele se doou e se doou por completamente. Amém? Só que infelizmente, nos últimos dias, viriam algumas pessoas que introduziriam ensinamentos de demônios. Amém?
E a igreja, sem nenhuma procura ou sem nenhuma revelação, ela adotou muitos ensinos. E um dos ensinos piores que destruiu a igreja nos últimos 30 anos foi a doutrina da prosperidade. Que você vem para a igreja, o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai te dar um emprego, o Senhor vai converter o teu filho, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, o Senhor faz isso, faz aquilo. E realmente o Senhor pode fazer muitas coisas por mim e por você. Só que nós não viemos na reunião da igreja para isso. Nós viemos para adorar o Senhor e para crescer nele, para que ele seja formado em nós. Mas então, desde a década de 80 até agora, os irmãos só falam na doutrina da prosperidade. E essa foi uma das maiores causas que o evangelho foi emporcalhado e enfraquecido. Porque nós viemos para ser servidos, não viemos mais para servir. E nós viemos nesse mundo para servir, não para sermos servidos. Quando nós esperamos ser servidos, nós vamos ter muitas decepções, né, irmãos? Mas quando nós viemos para servir, nós não temos decepções. Quando nós estamos esperando os irmãos nos servir, nós vamos ter decepções, porque muitas vezes os irmãos são falhos e não nos servem, entre aspas, conforme nós merecemos. Porque a doutrina da prosperidade também diz que você é a menina dos olhos de Deus, você é filho de Deus Altíssimo, você tem que ser rico para ser abençoado, ou você tem que ser rico para ser próspero, porquanto que o evangelho é ao contrário disso. O evangelho diz assim: é melhor dar do que receber. Amém? Então o diabo, ele veio, além dele estar apostatando todo mundo, afastando do nosso Deus, ele também está atuando na igreja, afastando os irmãos e apostatando os irmãos. Nós vemos isso no capítulo 3 de Gálatas. Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Vocês tinham começado bem pelo Espírito e agora terminaram pela carne. Quer dizer, os Gálatas, de uma certa maneira, estavam se apostatando, porque eles estavam voltando às práticas antigas. Paulo diz: insensatos Gálatas, começaram pelo Espírito e agora estão terminando pela carne. Você vê que os Gálatas tiveram uma projeção espiritual, e quando eles estavam em um certo nível espiritual, eles começam a agir pela carne. Isso é apostasia, é retroceder. E Paulo diz para eles: o justo viverá pela fé. Amém? Então hoje nós vivemos um retrocesso em toda a igreja do Senhor. E não digo só na igreja, em denominações, como nós estamos acostumados a dizer, mas até entre os irmãos. Muitos irmãos têm se apostatado da fé, têm voltado atrás, não têm dado continuidade àquilo que o Senhor deu. Nunca se viu um esfriamento tão grande conforme os nossos dias de hoje. Aqueles irmãos que o Senhor deu graça para fazer algumas coisas, deixaram de fazer as coisas que o Senhor deu graça e foram procurar seus próprios objetivos, ou foram feridos de alguma forma. Nós vamos falar disso um pouco à frente, sobre os perigos dos últimos dias. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que hoje nós vivemos os últimos dias. E além dessa apostasia mundial, nós temos essa apostasia interna, no meio da igreja, no seio da igreja. E essa apostasia vai crescer de uma certa forma, irmãos, que o Senhor vai se colocar fora desse ambiente. Por isso que lá em Apocalipse 3 ele fala para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou
à porta e bato. A apostasia na igreja vai crescer de uma certa maneira que o Senhor não vai poder mais fazer parte disso. Talvez você olhe pelo YouTube, pela internet, você vê muitos irmãos praticando coisas absurdas. Hoje o segmento evangélico virou uma coisa tão esquisita que os irmãos praticam coisas que a gente não se vê mais nem em centro de macumba, ou umbanda, ou quimbanda. Os irmãos são completamente descontrolados, estão num esfriamento, estão numa apostasia terrível, irmãos. Talvez se você e eu decorrêssemos cada lugar aonde os irmãos estão se encontrando em Joinville, e nós pudéssemos perceber qual palavra hoje está sendo pregada, o que está sendo pregado hoje. Muitos irmãos se venderam e apostataram da fé por causa do dinheiro. E a mensagem deles, no final, vai ser o dinheiro. Muitos irmãos estão se apostatando na fé porque estão recebendo doutrina de demônios. Nós olhamos essas redes sociais e pensamos, é uma bênção para o Evangelho, mas existe tanta podridão, tanto ensinos de demônios, e os irmãos às vezes caem numa doutrina de um demônio, que para o irmão sair dessa doutrina é só um milagre. A primeira coisa que o demônio quer é destronar Deus, destronar o Senhor Jesus, destronar o Espírito Santo, quer confundir os irmãos, para que os irmãos caiam nessa apostasia. Não é verdade? E essa apostasia, irmãos, eu quero repetir para os irmãos, ela está encostando em nós. Quando eu digo que ela está encostando em nós, irmãos, é que ela pode estar pegando em mim e em você. Nós podemos estar nos apostatando da fé e felizes. Não é verdade? Quanto tempo nós oramos num dia? Quanto tempo nós separamos para ler a palavra do Senhor? Quanto tempo nós deixamos para estar fazendo Cristo crescer nas nossas famílias, nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos nossos maridos? Quantos pais e mães oram pelos filhos, abençoam os filhos? Realidade, irmãos. Quantos estão servindo o Senhor? O Senhor nos chamou para a comunhão do seu Filho, para a comunhão dos irmãos. Quantos de nós está servindo os irmãos? Eu estou chamando nós, eu primeiro, depois vocês, para essa realidade, para nós vermos que verdadeiramente essa apostasia está encostando em nós, em mim e em você. Nós estamos deixando de ser servos de Deus para sermos engenheiros, professores, mestres na língua portuguesa, ou cada um com a sua profissão. Estamos deixando o Senhor e estamos adorando a Baal, o Deus desse século. Essa apostasia, irmãos, está encostando em nós. E muitos dos irmãos, eles vão se apostatando semanalmente. E domingo eles chegam na reunião, choram, cantam, falam em línguas, sapateiam, dão profecia, um engano do diabo. Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se você não é verdadeiro no que você faz para o Senhor, você é um hipócrita. E você nada se difere dos fariseus da época do Senhor Jesus. Tanto eu como você. Podemos estar cheios de hipocrisia e erro,
e ainda falando em língua, cantando, louvando e chorando. Porque os fariseus faziam assim. Eles procuravam os melhores lugares, sentavam nos primeiros lugares, se vestiam bonito, não é verdade? E quando oravam, eles iam para a praça, falar bem alto, berrar, para que os outros pudessem escutar as suas orações, não é verdade? E esticavam seus filactérios. E o Senhor diz para os discípulos: mas vós não sois assim. O Senhor vai nos ensinando a ter uma vida em secreto com o Senhor, porque o Senhor não é igual ao homem. O Senhor falou para Samuel: Samuel, tu está procurando um belo homem, um homem grande, forte, mas eu não sou igual ao homem. Eu vejo o coração, o interior. Não adianta, irmãos, nós servirmos o Senhor cheio de hipocrisias e enganos. O que é isso? Isso é apostasia encostando em nós. Porque o Senhor disse: mas vocês não podem ser assim. Não é verdade? Vocês não precisam procurar os primeiros lugares, ser visto pela sociedade. Aí o Senhor diz: a ninguém chamei mestre, um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. E o Senhor fala que essa hipocrisia, quando um fariseu, ele conseguia arrumar um prosélito. O que é isso, um prosélito? Um gentil que se convertia para a religião judaica. O que acontecia com esse prosélito? Que os fariseus arrumavam com hipocrisia, engano, erro e mentira. O Senhor diz: e faze-o duplamente merecedor do fogo do inferno. Quer dizer que a hipocrisia, o engano, o erro, a mentira não forma Cristo em nós. Cristo é formado em nós por realidade. Por isso que a palavra diz: conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. Nós somos edificados com realidade de vida. E se não termos realidade, temos essa apostasia. Vamos nos enganando. E não fiquemos só nós no engano. Nós vamos nos enganando e enganando os outros também. No livro de Hebreus, parece-me que os hebreus também estavam se apostatando da fé. Por isso, lá no capítulo 13, verso 22, o autor dos Hebreus diz assim: vocês suportais essa exortação, ainda que escrevi resumidamente. Então, o autor de Hebreus, ele começa a entronizar Cristo, porque os irmãos estavam deixando Cristo e voltando para a lei. E ele começa a dizer: havendo Deus falado de muitas maneiras por muitos profetas, agora ele fala através do Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Ele entroniza Cristo novamente para os irmãos. Irmãos, nós precisamos entronizar verdadeiramente Cristo nas nossas vidas, porque essa apostasia está encostando em nós, irmãos, tanto a mundial, essa natural, como a cristã. E naquele tempo os irmãos estavam adorando anjos. Daí o escritor começa a dizer: porque Cristo, ele é superior aos anjos. Amém? Aí no capítulo 2 ele diz assim, capítulo 2 de Hebreus: por esta razão importa-nos que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Precisamos nos apegar mais, irmãos, às verdades ouvidas, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos, que falou Paulo, que falou Pedro. E muitas vezes, irmãos, nós estamos nos apostatando da fé.
capítulo 3, verso 12, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Opa, nós temos alguma coisa que endurece o nosso coração. Nós temos algo que nos faz nos apostatar da fé. Nós temos algo que nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. Nos afasta dessas verdades que o escritor do livro aos Hebreus nos fala. E este algo é o quê? O engano do pecado. E nós precisamos nos admoestar no tempo, irmãos, que se chama hoje. Hoje é o tempo, irmãos, de nós nos admoestarmos. Porque nós vivemos num tempo, como diz em 2 Timóteo 4, que com coceira nos ouvidos, os irmãos não darão mais valor à sã doutrina. Pelo contrário, eles cercar-se-ão, em outras traduções diz, farão mestres segundo as suas próprias cobiças. E verdadeiramente nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Não adianta nós nos enganarmos. O povo é rebelde, ele é ganancioso. Por isso que tem esses pastores que judiam dos irmãos, porque os irmãos são gananciosos. Eles querem dinheiro, eles querem prosperar. Aí eles têm bem aquela pessoa que vai arrancar o dinheiro deles mesmo. Eles fizeram esses mestres para eles mesmos. Essa doutrina criou estes tais apóstolos, esses tais profetas, que engodam o povo e que não pregam mais a Cristo. O assunto de Hebreus, irmãos, é um assunto muito rico. Hebreus diz que ele é superior a Moisés, que Moisés foi fiel em toda a casa, mas Cristo foi mais fiel. Não é verdade? Capítulo 3, 6. Nós somos a casa de Deus, mas Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. O Senhor é fiel e verdadeiro. O Senhor é superior ao sacerdote da época. Ele é um sacerdote que vive para interceder por nós. Mas esses perigos que está na carta de Hebreus, dessa apostasia, nós estamos vivendo em realidade hoje, irmãos. O que nós podemos fazer, irmãos, para escapar desse laço que tão de perto nos rodeia? Precisamos escutar a palavra de Deus com verdade. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar ou retroceder, Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. O que é esse retroceder? O que é? Voltar para trás. O que é voltar para trás? É a apostasia. Ainda que naquela época os irmãos hebreus voltavam para a lei pelo fascismo do judaísmo. Como hoje nós vemos muitos irmãos se vestindo como judeus, guardando as festas que são representativas para nós, e carregando a arca, e carregando coisas que são representativas. Irmãos se apostatando na fé, crendo em doutrinas de demônios. Você não tem visto isso por aí? Nós vemos tantos mestres, né? Às vezes a gente não tem nem paciência para esses tais mestres. O irmão vem cumprimentar eu, shalom. Olha, paz, irmão.
Dele, tudo bem? Não, continue em hebraico, irmão. O irmão só fala shalom. Se o irmão falou comigo em hebraico, continua. Porque eu não vou entender nada mesmo. Então o que custa tu falar no meu idioma? Paz seja convosco, irmão. Ou graça e paz, ou qualquer outro tipo de cumprimento. O eterno. Se é retroceder, irmão. Adonai. Yeshua. Yeshua te abençoe. Não, continua, irmão. Não fala só Yeshua em hebraico. Continua em hebraico. Se é para falar em hebraico, fala em hebraico. Se é para falar em português, fala em português. Porque mais vale uma palavra acessível aos ouvidos do que em hebraico. O que adianta você falar comigo em hebraico? Né? E os irmãos estão retrocedendo na fé. E caíram nesse erro da nomenclatura. Não. Jesus não é Deus. Jesus não é Jesus. Nós temos que adorar Yeshua. Retrocedendo, irmãos, ao judaísmo. E é isso que os irmãos faziam aqui. E o escritor aos Hebreus, ele combate isso fortemente. Que os irmãos não poderiam começar, como Paulo disse, pelo Espírito e acabar pela carne. Essa é uma das facetas do retrocesso cristão. Mas tem muitas, irmãos. Se nós quisermos falar aqui, precisamos de 2, 3 horas, no mínimo, só para falar o nome. Mas essa é uma que mais vem pegando os irmãos. Tem uma cara de como é que eu posso dizer? De sabedoria. Os irmãos chegam, Shalom, Adonai. O irmão fala grego. Continua, irmão. Aí cai do palco, como dizia nós no show. Nós tocávamos como profissão, eu e o Marcelo, e às vezes tinha uma música muito difícil de tocar, daí o músico que não sabia, nós costumávamos dizer que ele caía do palco, né? Tocava aquela música, ele não sabia mais nem onde estava, se estava em São Paulo, E assim são esses irmãos. Eles não sabem nem onde estão, irmãos. Eles estão por um modismo. Mas nós precisamos entronizar Cristo novamente na igreja. Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Qual o papel, irmãos, então, da igreja, dos irmãos que estão vivendo as verdades bíblicas? Primeiro, você e eu, nós precisamos nos analisar e ver se verdadeiramente o que nós estamos vivendo são as verdades bíblicas. Amém? Eu vou ir um pouquinho mais rapidamente, vou pular alguns termos aqui. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Verso 14. Vou falar de alguns pontos aqui que vai poder nos ajudar a voltar para Cristo. E não pense que é uma vergonha para mim e para você nós assumirmos que precisamos voltar a Cristo, porque isso é muito sorrateiro, irmãos. Tem pessoas que se afastam de Cristo e pregam o Evangelho, e quanto mais pregam aquilo que eles têm ensinado, mais eles se afastam de Cristo, porque não há verdade, amém, neles. Hebreus capítulo 12, verso 14. Verso 14. Amém? Coloque seu olho na palavra. Segui a paz
com todos. Você precisa seguir a paz. E o verbo grego diz que precisamos nos esforçar mesmo. É como correr atrás. Não que não é fácil. Porque a nossa paz verdadeiramente é Cristo. Seguir a paz, Cristo. Romanos 5:1 diz que agora, por intermédio do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. Mas aí o escritor colocou mais 2 palavras: seguir a paz com todos. Aí já fala de comunhão, já fala de relacionamento. Nós precisamos seguir a paz juntos, porque se você tem paz com Deus e entende o que é paz, você vai seguir a paz com todos. Então nós somos agentes de paz, não de guerra. O seu irmão que reúne em outro lugar, ele não é o teu inimigo mortal, e você vai atingir ele com palavras para matar a fé dele. Você tem que ter em vista que você precisa seguir a paz. Você é um agente de paz, não um agente de guerra. Porque, como o Júnior falava ontem, existem 2 maneiras de você falar a mesma coisa. Uma para matar a pessoa e acabar com ela, e a outra para ponderar e deixar no mínimo ela pensando alguns dias. Não é verdade? Precisamos seguir a paz com todos. Seguir a paz. O Senhor nos fez ter paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós precisamos ser agentes de paz. Muitas vezes, irmãos, quando eu vi um irmão que cria em alguma coisa que não estava na Bíblia, eu, como assim, se achava muito, tinha lido um pouco a palavra, nós ia lá e só jogava uma bomba atômica na cabeça do irmão e falava: onde é que está isso na Bíblia, irmão? Abre aí para mim ver. O irmão: ah, está lá, não, então abre aí, irmão. Uma vez um irmão veio falar para mim: ô irmão, e está escrito, né, irmão, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu falei: aonde, irmão? Ah, está escrito, então acha aí, irmão. Bota numa pesquisa no Google aí para ver se está escrito isso. Nem no Google, irmão, vai achar, porque isso não está na Bíblia. A Bíblia até quer dizer isso, mas isso não está na Bíblia. Então jogava bomba atômica nos irmãos. Isso causava, em vez de aproximação, separação. E nós não podemos ser agentes de separação. Precisamos ser agentes de paz. Seguir a paz com todos. Você precisa aprender a ser um irmão de paz. Tinha outro irmão que ficava rezando para as testemunhas de Jeová chegar no domingo de manhã. Ele ficava assim: de onde elas vêm, né, irmão? Vê se ela vem de cá, vem de cá. Quando aparecia uma testemunha de Jeová, o irmão ficava todo feliz. Agora eu vou pegar eles, né? Agora eu vou. Esse sentimento não vem de Deus, irmãos. Nós precisamos ser agentes de paz. As pessoas precisam procurar você e eu, porque elas veem algo diferente em você e em mim. E quando elas veem testemunho na sua vida, elas vão perguntar: o que é? Como é isso? Como que isso funciona? O que está acontecendo? Como que vocês reúnem assim? Não é verdade? Agentes de paz. Amém? Seguir a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? É o processo, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, que vai nos moldando o caráter de Cristo. Segundo aquela frase: até que Cristo seja gerado em vós. Ou segundo 1 Coríntios 1:3, que diz que nós podemos ter obras de ouro, prata e pedras preciosas. O trabalhar do Espírito Santo na nossa vida pega uma pedra totalmente feia e torcida e vai lapidando e transforma as nossas vidas em pedras preciosas. Isso é a santificação. Então, para nós voltarmos ao verdadeiro Evangelho,
a guardarmos a palavra de Deus e nos afastar dessa apostasia cristã, primeiro nós temos que ter paz, seguir a paz, e ao seguir com o esforço e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Atentando diligentemente, veja bem, irmãos, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Eu vou simplificar para os irmãos conseguirem entender o que é esse faltoso. Quando o Senhor te dá graça para fazer alguma coisa e você não faz, você está sendo faltoso com a graça de Deus, está se separando da graça de Deus. É como se a graça de Deus seguisse esse caminho e você estivesse seguindo outro caminho. Você está se separando da graça de Deus. Amém? A graça não é somente o favor que o Senhor nos deu, não merecido, de sermos salvos eternamente, mas hoje nós somos participantes dessa graça. A palavra diz que nós precisamos crescer na graça. O Senhor tem muitas coisas para nos dar, mas então nós podemos ser faltosos com a graça de Deus? Podemos, irmãos. A graça de Deus está caminhando para um lado e nós podemos estar caminhando para o outro lado. Isso é um dos motivos da apostasia, porque tem coisas que o Senhor não mandou nós fazer e nós fizemos, e aquilo que o Senhor nos mandou fazer nós não fizemos. Um exemplo: o Senhor nos mandou ter comunhão, e quando nós não temos comunhão com os irmãos, o que nós estamos tendo? Faltosos, porque é uma ordenança. Quando nós não temos comunhão, nós somos faltosos com a graça de Deus, e estamos nos separando da graça de Deus. Isso faz essa apostasia entrar no nosso coração, e às vezes nós estamos nos desviando, e quando vemos, estamos muito longe dos irmãos, do Senhor, da sua palavra, porque nós precisamos seguir a paz com todos, é o relacionamento. O Senhor não chamou um indivíduo sozinho, o Senhor nos chamou, a igreja dos escolhidos. Nós somos a igreja. Na igreja não tem lugar para o eu aprendi assim. Na igreja nós aprendemos juntos, nós nos edificamos juntos, e quando nós somos faltosos com a graça, nós vamos nos separando dela. E é isso que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Atentando, quer dizer, põe a sua atenção, porque se você não colocar atenção, você não consegue ver o seu erro, e só a palavra do Senhor, ela pode mostrar os nossos erros, porque a vida cristã é uma vida de comprometimento. E quando você é faltoso com a graça, você está se separando dela. Ô irmão, não queira se separar da graça do Senhor. Não queira fazer as coisas a seu bel prazer. Precisamos atentar. E o escritor ainda, ele dá uma ênfase a isso. Ele diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. E a palavra mais correta para se traduzir é faltoso mesmo. Algumas traduções vêm que se prive. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vou passar bem rápido, mas nós podíamos dar mais tempo a isso. Outra causa, irmãos, são 5 causas. Nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando-vos perturbe,
e por meio dela muitos sejam contaminados. O que traz apostasia também, irmãos? Uma raiz de amargura. E o escritor aqui usa uma metáfora de uma raiz, de uma planta, e que ela contamina as pessoas que estão perto dela. Uma raiz de amargura. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos se contaminem. Tem muitos irmãos que se afastaram do Senhor, que começam a ser faltosos na graça por causa de uma raiz de amargura. Alguém ofendeu, ou passou por alguma coisa, ou teve algumas decepções. Por que nós temos decepções? Porque nós olhamos para o homem e não olhamos para Cristo. Porque se você olhar para Cristo, você não vai ter decepção. Você vai entender que todos temos erros e falhas, mas Cristo, Ele é a excelência, a expressão exata do Pai. Então alguém me ofendeu. E se eu tocava baixo, já não vou tocar mais, porque estou ofendido. Aí alguém encosta em mim e já diz: irmão, por que tu não está tocando mais? Aquele irmão me ofendeu lá, irmão. Isso os que se aproximam se contaminam, não é verdade? Brotando vos perturbe, e por meio dela muitos se contaminam. Eu estou dando um exemplo bem prático para nós entender. Irmão, aquele irmão falou isso e aquilo. Daí aquele irmão que já tinha uma certa aversão, aquele irmão já é verdade. Realmente é assim. Aí outro que encosta, é verdade. Aí começa os irmãos a se apostatar da fé por causa de uma raiz de amargura. Então, primeiro nós precisamos seguir a paz com todos, santificação. Que mais? Não se afastar da graça, ser faltoso na graça e não ter raiz de amargura. Irmão, se você tem alguma raiz de amargura, você precisa perdoar, e você precisa olhar para Cristo, não para os homens, porque senão você não vai conseguir, irmãos, escapar dessa apostasia que está encostando em você. A apostasia vai entrar em você cada vez mais, e você não vai conseguir crescer na graça e no conhecimento. Você se torna um irmão faltoso, você se torna um irmão que não consegue ter paz, que não consegue ter comunhão, que o Senhor te deu algo para fazer e você não está fazendo. Isso nos traz apostasia cristã, a apostasia dentro da igreja. E eu estou focando mais uma apostasia dentro dos irmãos, porque eu poderia falar dos falsos mestres, das falsas doutrinas, mas estou falando mais de um assunto mais prático para nós entendermos. Amém? Então aqui nós vimos a raiz de amargura. Verso 16: nem haja um impuro ou devasso. Irmãos, a palavra impuro ou devasso, ela deriva de uma palavra grega que chama-se pornos. Daí veio a palavra pornografia, ou pecados sexuais. Amém? Muitos irmãos têm se afastado do Senhor por causa de pecados sexuais. Agora, além do Senhor, mais um exemplo, além do Senhor converter o meu coração, há algo mais que o Senhor precisa converter, irmãos. O Senhor precisa converter o nosso celular. Não é verdade? Claro que não faríamos nada disso, mas se eu pegasse meu celular aqui, abrisse meu celular e colocasse ali, e fosse passando tudo que tem dentro do meu celular, todos nós poderíamos fazer isso hoje, não estaria nada de errado dentro do meu celular. Nem haja nenhum impuro, devasso, pornos, pecados sexuais. E os pecados sexuais, irmãos, quando eles são encobertos,
só uma libertação muito forte do Espírito Santo para nós podermos nos libertar disso. Porque hoje em dia, com essa apostasia mundial, o diabo colocou tudo que eu quiser de porcaria a um clique do meu dedo. Antigamente, se eu quisesse algum pecado sexual, eu teria que sair para um lugar, ir num prostíbulo, ver uma mulher. Hoje não. Hoje é 2 cliques e tchau para mim. Isso é apostasia mundial se introduzindo na igreja. E a palavra diz: nem haja algum impuro ou profano como Saul. A história hebraica diz que além de Saul ser profano, ele foi impuro, foi devasso. Ele pegava as mulheres. Eles ensinam isso nas sinagogas. Por isso que o autor aos Hebreus também colocou esse adjetivo nele: impuro ou profano como foi Saul. Então, irmãos, nós precisamos nos libertar dessas coisas. E é até difícil tocar nesses parâmetros, nesses pontos, porque hoje a apostasia está aí, está encostando em nós. E nós precisamos nos libertar disso, irmãos. Porque a palavra diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Saul, que Esaú, porque por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Devasso, pornografia, prostituição, ou porneia, prostituta, tudo deriva dessa palavra. Pecados sexuais. Liberte-se disso, irmão. Dá a senha do seu celular para sua esposa. Deixa ela mexer livremente no seu celular. Liberte-se disso, irmão. Isso é terrível. Isso causa um peso espiritual, não somente na sua vida, na igreja. Porque quando você menos espera, o Senhor está lá te assistindo. E o diabo, ele é perito em acusar. Ele fala: está vendo, o irmão Israel está lá falando, mas o celular dele, se ele abrisse ali, ia ser terrível. Nós precisamos de verdade, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. Não adianta, irmãos, nós pregarmos uma coisa e sermos outra. Isso é a cristandade atual. Se nós tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que diz que 60% dos cristãos têm problema com pornografia. E nos Estados Unidos, eles criaram um instituto para isso, para ajudar os irmãos que não conseguem se libertar disso. E isso está encostando em nós, irmãos. Isso é a apostasia da nossa época. E não adianta nós falar bonito, falar em língua e estar lá com a consciência cauterizada. Devasso, devassidão. Isso traz apostasia. Profano. Você pode estudar sobre essa apostasia da pornografia. Estuda a vida do rei Davi, o que ele passou. Estuda aqueles que tiveram problemas sexuais do Antigo Testamento, e você vai ver quão terrível é isso. E nós, eu e você, precisamos um do outro para podermos nos libertar daqueles pecados que nos fazem nos apostatar da nossa fé. Amém? Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Profano. Profano é aquele que trata as coisas espirituais sem o seu devido respeito. Ou seja, Esaú, ele tinha um direito de primogenitura, ele tinha uma bênção de Deus, e ele foi profano. Trocou aquilo ali por um prato de lentilha. É a mesma coisa, irmãos, quando nós trocamos as coisas espirituais por coisas fúteis. Aí o diabo pega nós perante Deus e diz: está vendo, Júnior? Ele trocou a palavra por um sorvete, um picolé.
Esses dias um irmão, eu falei, como é que está, irmão? Está reunindo? Ele, irmão, não estou reunindo muito porque a gasolina está muito cara, eu não tenho gasolina para estar reunindo. Eu falei para o irmão, tu para de comer uma pizza por semana que tu tem gasolina para reunir um mês todo. Porque se eu convidar o irmão para comer uma pizza, ele é o primeiro a aparecer. Mas daí para vir para a reunião ele não tem gasolina, irmão. Você entende o que é isso? O profanismo no nosso meio, não somente no nosso, como o profanismo está na cristandade atual. Isso é ser profano como Esaú. Ele foi profano porque ele trocou as coisas espirituais por um prato de sopa. Muitas vezes eu vi muitos irmãos julgar, poxa, mas camarada foi, né? Pois é, né, irmão? Às vezes a gente troca por um sorvete, né? Pelo um jogo do Brasil. Eu me lembro que em 1994, não faz muito tempo, né? No domingo, quando a seleção brasileira foi campeã de futebol, o local estava cheio e os irmãos estavam orando. Hoje, se você fazer uma reunião numa Copa do Mundo, no final, no jogo do Brasil, você vai ter 1 ou 2 irmãos que vão estar presentes. O resto, irmão, vai estar lá vendo o jogo do Brasil. É verdade ou mentira, irmão? Isso é a apostasia que tem encostado em nós. Nós precisamos que o Senhor Jesus nos limpe disso. Voltar à realidade. Por isso que eu falei para os irmãos, eu queria pegar os irmãos pela mão e levar 30 anos atrás, irmãos. 30 anos atrás. Você entrava numa reunião, os irmãos estavam todos de joelho orando. Tinha reuniões e você era obrigado a trancar as portas do local, porque as pessoas que estavam perturbadas, elas saíam correndo. Elas não aguentavam a presença de Deus e a realidade de vida que os irmãos tinham. É realidade, irmão. Precisamos dessa realidade. Precisamos deixar essas coisas que nos separam de Deus, nos separam de Cristo de lado. Essa apostasia cristã, porque isso está encostando em nós. Amém? Qual o papel da igreja, irmãos? A palavra diz assim, Hebreus 12, 12. O escritor vem dizendo que nós temos lutado e o Senhor castiga aquele que ama. E ele diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco e seja curado. O que nós precisamos fazer, irmãos? As mãos às vezes estão caídas, né? Nós começamos a falar sobre realidades espirituais, o semblante nosso muda, né? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, se nós aceitarmos ou não, ela vem e nos tá. Muitos são ouvintes e praticantes, outros são aqueles esquecidos que o Senhor nos julgue. Mas o que nós devemos fazer, irmãos, nesses tempos de apostasia? Por isso restabeleceis as mãos caídas e os joelhos trôpegos, fazeis caminhos retos. Precisamos fazer caminhos retos. Amém? Fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Se nós endireitarmos os nossos caminhos, aqueles que são mancos vão ser curados, irmão. Então a cura do seu irmão tem a ver com você. Não adianta você pregar, saber o Novo Testamento de cor. As pessoas hoje estão olhando mais para a nossa vida do que para aquilo que nós falamos. Você precisa ter vida.
A palavra do Senhor muda o nosso caráter. Nós precisamos endireitar o nosso caminho, para que aquele que é manco seja curado. Às vezes eu escuto vários irmãos falar assim: poxa, a gente prega, e não tem mudança. Antes de pregar, nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Todos nós temos algo para endireitar, irmão. Talvez eu tenha bem mais do que você. Nós precisamos endireitar o nosso caminho, para aquelas pessoas que são mancas, para que elas sejam curadas. Amém? Hoje nós temos muitos falsos mestres. 2 Pedro 2: como houve entre o povo, também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente doutrinas destruidoras. Quer dizer, o povo está cheio de falsos mestres, que estão introduzindo doutrinas destruidoras. E para que esses irmãos que estão mancos sejam curados, nós precisamos fazer caminhos retos. Porque se o nosso caminho ser torto, os irmãos também não são curados. Hoje nós somos responsáveis, irmãos. Não só eu e você. O Senhor confiou em nós algo. Um testemunho em Joinville, um testemunho no Brasil e um testemunho no mundo. Diante de toda essa confiança do Senhor, nós estamos fazendo um caminho reto? Ou aqueles que estão caindo no nosso caminho estão caindo num desfiladeiro? Para que outros sejam curados, os nossos caminhos precisam ser retos. Amém, irmãos? O Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, nós queremos dar graça, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos a importância, Senhor, de olharmos para o tempo, para as estações, Senhor, e vemos como estamos vivendo nos últimos dias, Senhor. Vemos como o mundo se afastou de Ti, quanta impiedade, quanta injustiça, quanto roubo, Senhor. Como a humanidade, Senhor, tem se apostatado. Também vemos, Senhor, como a Tua igreja tem deixado os caminhos retos e tem se envolvido com fábulas, com doutrinas de demônios, com coisas que não vieram de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter paz contigo e com todos os irmãos, Senhor. Nos ajuda a não sermos faltosos, Senhor, com a graça, Senhor. Nos ajuda, Senhor, se porventura alguma raiz de amargura, Senhor, vem brotando no nosso coração, isso vem envenenando outros irmãos, que o Senhor possa arrancar milagrosamente essa raiz de amargura, Senhor, para que possamos ter comunhão com todos, Senhor, para que possamos Te servir livremente, Senhor. Todo o espírito de amargura, Senhor, espírito demoníaco, Senhor, que semeia contenda entre os irmãos, Senhor, que coloca pensamentos contrários, no nome do Senhor Jesus, Senhor, nós expulsamos esses demônios, Senhor. Que os irmãos possam ser liberados, Senhor, que o coração dos irmãos possam ser restaurados, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Também, Senhor, todo pecado de imoralidade, Senhor, tira do nosso meio, Senhor. Nós sabemos quanto é difícil vencermos o diabo, Senhor, mas o Senhor venceu o diabo, Senhor. Entregamos, Senhor, todas as coisas a Ti, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda, Senhor, a não sermos devassos, imorais, Senhor, a sermos verdadeiros, Senhor. Converte a nossa mente, Senhor. Ó, Senhor, que nós possamos trazer à luz as coisas que estão escondidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a agirmos com verdade, com realidade, Senhor. Também nos ajuda a não sermos profanos, Senhor, como Esaú foi também, que trocava as coisas espirituais por coisas insignificantes, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós possamos voltar, Senhor, às veredas antigas, Senhor. Que nós possamos voltar a uma vida de oração, Senhor. Que nós possamos voltar a ter uma vida em secreto contigo, Senhor. Nos ajuda a pregar o Evangelho com a nossa vida, Senhor, e não apenas com palavras, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda essa imoralidade, todo esse legalismo, todas essas doutrinas de demônios que vêm sido ensinada para os irmãos, e nós possamos crescer verdadeiramente na graça e no conhecimento que há no Teu Filho, Senhor, para podermos fazer veredas retas, Senhor, para que outros possam, Pai, vir a ser curados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos afasta dessa apostasia, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos seguir a graça, a fé, a misericórdia, aquelas coisas que vêm do Teu Filho, Senhor. Que o Teu Filho possa ser gerado em nós, Senhor.
que todo espírito que é contra a tua palavra saia do nosso meio, que os irmãos possam crescer, Senhor, na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, Senhor. Ela é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Ela é como um fogo consumidor, Senhor, poderosa para nos limpar, para nos fazer crescer, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, na autoridade que o Senhor tem nos dado, para expulsarmos esses demônios que tão de perto nos rodeiam, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Que os irmãos possam meditar nessa palavra, Senhor, que nós possamos ver como estamos andando na tua casa, que é coluna e baluarte da verdade, Senhor, para podermos endireitar o nosso caminho, Senhor, para que outros possam ser sarados. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor.